quiser fazer pelo aplicativo, fique à vontade. Desde já, gostaria que todos se colocassem de pé. Aquele que irá ofertar e aquele que trouxe o seu culto racional para servir a Deus hoje, ofertando o seu tempo. Eu gostaria que você ficasse de pé, colocasse a mão no seu coração. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, eu te apresento os dizimistas, os ofertantes, aqueles que não puderam trazer hoje, mas trouxeram suas vidas, como culto racional, sacrifício vivo, Senhor, para te ouvir. Senhor, repreendemos, Senhor, todo devorador, todos os comichões dos ouvidos, para que seus filhos possam ouvir a Tua palavra, que é nosso alimento diário, Senhor. Que nesta noite, Senhor, as portas dos céus, as janelas dos céus estejam abertas, e venha chover suas bênçãos sem medida, Senhor. Que venha multiplicar de 30, 60, 100 por um na vida dos seus. Que, Senhor, tudo que está travado, Senhor, seja destravado. Que eles possam, Senhor, sobreabundar na vida deles, na casa deles. Para assim também, Senhor, ajudar a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Podeis se assentar. Gostaria de chamar o preletor desta noite, pastor Elzo Pisa. Brincadeira, só pastor Elzo. Estende suas mãos para cá. Senhor Deus, te apresento, Senhor, o pastor Elzo, como um instrumento afinado em Tuas mãos. Que Tu venha, Senhor, usá-lo, Senhor, para tocar nossas vidas, através da Tua palavra. Que nada, Senhor, venha prender ou atrapalhar, Senhor, a mensagem que será lançada. Que nossos corações estejam abertos, Senhor, para receber a Sua santa palavra. E que venha cair, Senhor, em terra fértil. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, porque queremos te ouvir nesta noite, mais uma vez. Amém. Mais uma vez, uma salva de palmas para Jesus. Continue com seus olhos fechados e vamos continuar essa oração. Senhor Deus e eterno Pai, em concordância com o pastor Flávio, estamos aqui para te ouvir. Mas Pai, o Senhor sabe como que chegou cada pessoa aqui. Só o Senhor sabe qual é o que vive o atual momento de cada pessoa que aqui está. Muitas das vezes, Senhor, nós somos tomados por preocupações, somos tomados por ansiedades. A palavra do Senhor nos adverte: não sejais ansiosos por coisa alguma. Mas muitas das vezes não temos o domínio dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E muitas das vezes, Senhor, estamos dentro de um lugar, mas a nossa cabeça não está. Estamos, Senhor, às vezes no trabalho, mas a nossa mente está na preocupação. Estamos, Senhor, no trânsito, mas a nossa mente está na preocupação, está nos medos, está nos anseios. E nós te pedimos nessa noite, pelo Teu poder, que seja repreendido, Senhor, todos esses pensamentos, essas emoções, esses sentimentos que preocupam. Seja Satanás repreendido pelo Teu poder, que todo o mal que estava, Senhor, atribulando a vida dessa pessoa, até que ela chegasse aqui, que esse mal seja repreendido agora, que nada, Senhor, impeça dessa pessoa refletir, discernir a Tua palavra, que no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os comichões sejam destruídos, as preocupações sejam caladas, Senhor, os medos, as ansiedades, seja tudo calado neste momento, e que a partir de agora, Senhor, a Tua igreja, ela esteja completamente, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, preso ao Senhor, preso à Tua mensagem, preso à Tua palavra, e que todos, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, venham compreender, entender e absorver a mensagem do Senhor nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Para quem ainda não me conhece, né, seja mais uma vez muito bem-vindos aí. Todos que estão vindo pela primeira vez aqui na igreja, amém. A igreja recebe vocês com muita alegria. Estejam sempre com a gente.
quando quiserem, puderem, se for possível, estejam com a gente, são muito bem recebidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz que, embora seja um feriado, a igreja está consideravelmente cheia, consideravelmente, né? Porque muitas das vezes nessas oportunidades que nós temos, não é errado viajar, mas às vezes a pessoa não viaja, e aí ela está em casa, bate o cansaço, né? E aí você não tem vontade de fazer nada. Eu costumo dizer que eu sou um idoso de 34 anos, porque Deus me livre, o cansaço. Terça-feira, de segunda para terça, eu fui dormir e acordei um caco na terça. Na terça eu fui dormir, acho que era 10 horas, acordei um caco na quarta. E hoje que eu achei que eu ia acordar bem, fui acordar só 11 horas para terminar de lançar todo o cansaço e ir embora. Mas ainda estava meio assim. Ainda estava, eu falei, Deus me livre, que é isso? Que é isso? 34 anos desse jeito, né? Mas o Senhor nos deu força, estamos aqui, né? Não deixamos o cansaço, o desânimo, qualquer que seja aquilo que queira nos atrapalhar, impedir de estarmos aqui, né? Então, muito feliz de estar com vocês, muito feliz de estar com a congregação, né? E muito feliz pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, peço que você abra comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 29. Amém? O pessoal já colocou aqui, a versão que está aqui na tela é NVI, a mesma que a minha, tá bom? Lucas capítulo 15, verso de número 29. Peço que vocês prestem muita atenção, por causa que você que até aqui se manteve muito atento ao culto, você vai ver que o que já foi ministrado pela pastora Luciana no início, o que foi ministrado nos louvores, vem de encontro à mensagem de hoje. Vem de encontro, então o Senhor já está falando conosco desde o início. Se você prestou atenção sobre o que foi ministrado pela pastora Luciana, pelo que foi ministrado nos louvores, você vai entender que hoje já está sendo falado sobre comunhão, sobre aliança com Deus. E a mensagem, o tema dela hoje é: alegre-se com o Pai. Vamos repetir para ficar gravado? Alegre-se com o Pai. Amém? A mensagem que nós vamos estar meditando aqui vai falar a respeito disso. Essa é uma passagem já muito conhecida da igreja. O capítulo 15 em si, ele está tratando a respeito de comunhão. No início do capítulo 15, nós vamos ver que Jesus, ele é julgado pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque Jesus está sentado no meio dos pecadores. Jesus está sentado no meio dos publicanos, aqueles que cobravam impostos além do que era devido, pessoas falhas, e Jesus estava no meio das pessoas falhas, não para falhar junto com eles, não para cometer as mesmas obras, mas para levar o evangelho àquele que, como o pastor Flávio disse aqui, aquele que tem sede, por causa que Jesus, ele fala com aquele que tem sede. Jesus fala com aquele que busca por Ele. Jesus, Ele não é mudo. E Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Porque se fizesse, nós não estaríamos lendo aqui esse capítulo e não estaríamos vendo os fariseus criticando a postura de Jesus Cristo. Mas como também já foi ministrado pelo obreiro João aqui, ele quer estar conosco, ele quer estar junto de nós. E a pergunta que fica para a igreja, que você pode até falar, esse pastor é doido, mas a pergunta é: a igreja verdadeiramente quer estar com Cristo? Que pergunta louca, pastor? Não é louca, porque estar com Cristo requer renúncia. E todo aquele que quer estar com Cristo tem que renunciar a si mesmo. Para ouvir a Cristo, você tem que se calar.
você tem que se emudecer. Você tem que diminuir, porque muitas das vezes as pessoas não ouvem a Cristo porque se acham grande. E quando você se acha grande demais, não tem conselho ou ensinamento que seja suficiente para você, porque você se acha grande demais. Então, se você se acha muito grande, você não vai ouvir a Cristo. Mas a partir do momento que nós compreendemos e nós desejamos ouvir a Cristo, nós nos diminuímos. Por mais que nós pensemos ter a razão de algo, nós nos calamos, deixamos a nossa razão de lado e dizemos: fala, Jesus, eu quero te ouvir. Por mais que eu ache que eu tenha a razão, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero te ouvir. Então os fariseus aqui estavam questionando Jesus, por causa que os pecadores, aqueles que eram mal vistos pelos fariseus, o Senhor tinha olhos bons. E olha como é o fariseu, né? O fariseu, ele não se toca. O fariseu, ele é assim, muitas vezes ele fala de Jesus, mas ele não imita. Ele não imita. Ele quer falar de Jesus, ele quer ensinar, mas não dá bom exemplo. Ele não imita. Porque se Jesus faz, eu como seguidor tenho que fazer. Se eu não faço, então eu não quero seguir Jesus. Então aqui o Senhor Jesus, ele vem falando, ele vem dando 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele está falando ali da ovelha perdida. E ele vai estar dizendo para os fariseus aqui: quem de vocês aqui tendo 100 ovelhas, se perdendo uma, não vai deixar as 99 para trás e vai atrás da ovelha perdida? Depois ele fala da dracma perdida. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não vai acender a luz e não vai varrer para achar a dracma? E por último ele vem falando sobre a parábola dos 2 filhos. Então é Jesus ensinando o valor que tem uma pessoa e quais são os princípios do reino. Amém, igreja? Então vai dizer assim no verso de número 29, aqui para a gente resgatar um pouco da história, vai estar falando a respeito de 2 filhos, aonde o mais novo, ele requer os seus bens ao pai, o pai vai e reparte aos 2, esse filho mais novo vai embora, acaba, como diz a palavra, usando os seus recursos de forma irresponsável, fica numa situação totalmente deplorável, o lugar que ele vai, que ele achava que era bom, passa por uma crise, e de repente esse jovem não tem nada, e ele vai procurar emprego, ele consegue, só que no emprego que ele está, ele não é saciado, é onde ele cai em si, decide voltar para o pai, e o pai o recebe com muita alegria, e faz ali uma grande festa. E é aí onde nós entramos, para que a gente possa entender esses versículos aqui. Verso de número 29, ele vai dizer: mas ele respondeu ao seu pai, o filho mais velho que ficou revoltado com o pai por conta de ele ter feito uma festa ao filho, o irmão mais novo: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Verso de número 30, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Verso 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Verso 32, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vou pedir para que a igreja repita comigo o verso de número 31, porque esse verso ele chama muita atenção. Vamos lá, igreja. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo,
e tudo o que tenho é seu. Amém? Esse verso ele chama muita atenção. Ele chama muita atenção porque ao analisarmos o verso de número 31, como que pode uma pessoa estar frustrada tendo tudo? Como pode? Como pode uma pessoa ela dizer que ela está infeliz se ela tem tudo? Aí vem uma pergunta: qual é o seu tudo? O que se inclui dentro do seu tudo? Porque para o pai, ele disse para o filho: você tem tudo. Mas às vezes, filho que é filho, né, que sempre dá trabalho, nunca tá bom. Mas o pai disse: você tem tudo. Você tem tudo. Você pode estar bem. Mas não é a realidade de muitos. E por que não é a realidade? Por que o filho, estando na presença do pai, ele não está feliz? Ao analisarmos essa história, amados, no que diz respeito a ser filho, quando nós verdadeiramente somos filhos, porque essa é a característica real do filho, um filho bom mesmo, filha, quando o pai se alegra, ele se alegra junto. Quando o pai se alegra, ele se alegra junto. Quando o pai se entristece, ele se entristece junto. É como se o cordão umbilical não fosse cortado. É como se o cordão umbilical do filho, ele tivesse ligado na mãe e automaticamente fizesse uma junção com o pai. Porque é assim, né? Quando a mãe está grávida, tudo que a mãe come, passa para o filho. E a mãe tem que tomar muito cuidado, porque todas as sensações dela, passa também para o filho. Então, dentro dessa analogia, o verdadeiro filho, ele se alegra quando seu pai está alegre, por causa que ele consegue ter as mesmas sensações, ele tem a mesma sensibilidade que o pai tem. Mas como que ele consegue isso? Simples, comunhão. Quando se tem uma comunhão, quando se tem uma união, você consegue sentir o que o seu próximo sente. O que não é a realidade de hoje, porque muitos filhos hoje, desculpa o termo, mas é a realidade, são uma vergonha hoje. São uma vergonha, porque o pai está passando por um perreio e para ele está tudo certo. O pai está chorando e à noite ele está dizendo: pai, estou indo para uma festa. E o cristão também não está muito longe não. Também não está muito longe. Porque o verdadeiro cristão, ele se importa com as mesmas coisas que o pai se importa. Ele se importa com as mesmas coisas. Ele está ligado nas mesmas coisas que o pai está ligado. E muitas das vezes, o ser humano, ele é igual esse segundo filho aqui. Na verdade, primeiro, porque se nós formos olhar na palavra, ele é o mais velho. Muitas das vezes o ser humano está assim, igual esse filho mais velho aqui. Lá no trabalho ele se importa que é uma beleza com o chefe dele lá. Ele se importa que é uma beleza, ele faz de tudo. Se for necessário fazer hora extra, ele faz. Se for necessário chegar mais cedo, ele chega. Mas sabe por que ele faz tudo isso? Para o
o chefe, não é porque ele ama o chefe, é por interesse. É por interesse. É por interesse. É por isso que ele honra o chefe, é por isso que ele não falta no trabalho, porque ele tem interesse. E muitas das vezes, nós cristãos somos da mesma forma. Quando eu digo nós, eu não estou apontando um dedo para você. Eu estou dizendo de uma forma geral, mas não estou dizendo que você faz isso porque eu não sei qual que é a sua realidade. Entenda o contexto que eu estou falando, amém, igreja? Estou falando dos cristãos, porque essa é uma realidade. Esse filho aqui, ele mostra aqui que ele não tem amor nenhum pelo pai. Ele não tem. Ele não tem. Deus, quando nós dizemos que somos filhos de Deus, se somos filhos, a gente deve se alegrar com o que Deus se alegra. Se alguém se arrepende do seu pecado, nós precisamos se alegrar. Mas ele era ladrão, precisamos nos alegrar. Mas ele era um sequestrador, está se arrependendo, precisamos nos alegrar. Mas é uma pessoa horrível, uma família foi destruída por causa dele, e ele está se arrependendo, precisamos nos alegrar. O pecador, independente da falha que ele cometeu, nós devemos se alegrar. Porque às vezes as pessoas têm o costume de fazer um ranking de pecados, né? Um ranking de pecados. Ah, mas ele matou, tal, vai ser perdoado? Vai. Mas eu não matei, não roubei, tal, mas você mente. Estava conversando isso com os jovens no discipulado de sábado. Apocalipse 21. Um dos pontos que é abordado lá é o mentiroso. E o destino do mentiroso é o lago de fogo e enxofre. Você não matou, você não roubou, você não fez nada, mas você mentiu. Se você não sair da mentira, o teu destino é o lago de fogo e enxofre. A tua mentira é tão grave diante dos olhos do Pai do que aquele que matou. É grave da mesma maneira. Então, se um pecador se arrepende hoje, alguém chega aqui, eu decidi me arrepender. Eu quero confessar aqui os meus pecados, eu quero aceitar Jesus, eu quero descer as águas do batismo. Nós como igreja, nós temos que fazer uma festa. Por quê? Porque nós vemos aqui, você pode ler depois Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, que é resgatada, o Senhor, Ele vai dizer aqui, verso de número 7, só para vocês verem: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, se Deus se alegra com aquele que se arrepende, nós como igreja, se somos filhos mesmo, nós não temos que ficar olhando o que a pessoa fez, o que a pessoa faz, o que a pessoa deixou de fazer. Nós temos que, como igreja, imitarmos as atitudes do nosso Pai. Devemos nos alegrar. Se nós anunciarmos aqui, uma pessoa está querendo aceitar Jesus, nós temos que dar um glória a Deus com grande alegria, por causa que está também no arrependimento de um pecador, o céu também está se movimentando em alegria. Mas Deus não se alegra com o pecado também. E se Deus não se alegra com o pecado, nós também não devemos nos alegrar. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, se Ele abomina o pecado, nós também devemos abominar o pecado. A pergunta é: nós temos nos autoanalisado e visto os nossos erros diariamente? Temos buscado nos melhorar?
temos buscado, tem sido a nossa meta. Muitas das vezes a meta do ser humano ela é totalmente errada. A meta é trabalhar, né? A meta eu tenho que sair correndo para pegar aquele ônibus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que sair cedo porque eu tenho que ir para ali, mas a meta nunca é abandonar o pecado. E o Senhor não gosta do pecado. E abandonar o pecado tem sido a nossa meta. Cristão que é cristão abomina o pecado, abomina o erro. Muitas das vezes aponta o erro do outro, mas é como diz lá em Mateus 7, por que você não tira a trave que está na frente do teu olho? Fala do erro do outro, mas tem uma trave aqui, ó. Uma trave. Porque o cristão que é cristão, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar estar bem com Deus, e aquele que está no erro, que está na falha, ele vai conversar, ele vai orientar, ele vai levar a palavra, ele vai ajudar quem está no erro. Claro, aquele que quer abandonar o erro, porque aquele que não quer abandonar o erro, aquele que não quer, de certa forma, segue seu caminho, irmão. Segue seu caminho, irmã. Você não quer abandonar o erro? Desculpa, mas a igreja não vai ficar bajulando ninguém não. O pastor não vai ficar bajulando ninguém não. Você não crê no amor de Deus? Você não crê na eternidade? Então, caminha do jeito que você quer caminhar. Ninguém vai ficar fazendo visita para você não, irmão. Ninguém vai ficar ligando para você não. É o que você escolheu? É assim que eu sou, pastor. Amém. Também é assim o jeito que eu sou também. Vai lá. Anda no erro então. Depois você não vai conversar com os pastores não. Você vai conversar com Jesus Cristo. A conversa não vai ser agradável não, tá? Não vai ser agradável não. Você quer continuar no erro? Continua. Já vou te falar, você não é cristão coisa nenhuma. Não quero ouvir pastor. Então você não é cristão coisa nenhuma. Porque cristão o pastor foi levantado para pastorear a ovelha. E o homem, segundo o coração de Deus, assim afirmou em Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele está dizendo: eu sou ovelha e eu aceito o seu pastoreio. Pastor pastoreia. Você não quer o pastoreio do pastor? Então segue. Anda do jeito que você está. Anda do jeito que você está. Porque o filho, ele aceita ser pastoreado. O filho, ele aceita ser dirigido. João, Evangelho de João, não precisa abrir, só vou citar aqui palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 19. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que o Pai fazer. Pois o que este fizer, o filho semelhantemente o faz. Ou seja, o verdadeiro filho está andando colado aqui, ó. Está andando colado com o Pai. Ele vê o Pai fazendo, ele faz também. Ele vê o pai que não faz, ele também não faz. Só quem é pai entende isso. Às vezes eu vejo os vídeos da Bruna lá, quando a Jennifer me manda, ela inventando de pegar a tampinha da mamadeira, aí ela coloca a água, que já tem a chuquinha, que é só colocar na boca, ela coloca na tampa da mamadeira para fazer assim. Por que ela está fazendo? Porque está vendo o pai fazendo, está vendo a mãe fazendo. Mas por que ela vê? Porque está do lado, está andando do lado, está andando juntinho. Não existe comunhão andando longe. Não existe comunhão sem dar ouvido. Não existe comunhão sem estar com os olhos fitados no Mestre. Não existe comunhão. E nós vemos que esse filho mais velho, ele não sabe nada de comunhão. Ele não entende de comunhão. Quando ele vai questionar o pai dele, ele começa a falar: poxa, trabalhei para você como um escravo todo esse tempo.
trabalhei como um escravo, tudo que você me mandava fazer eu fazia, eu obedecia, e você sequer me deu um cabrito para poder compartilhar com os meus amigos. Isso ele diz no verso de número 29, você nunca me deu para festejar com os meus amigos. Olha com quem que o filho quer festejar, com um amigo, mas com o pai não, porque geralmente é assim, né? Os amigos são mais importantes. A quem que eu vou escutar? Os amigos. Afinal de contas foi o amigo que foi pregado na cruz do Calvário. É o amigo que foi lá e que renunciou ao céu. Festejar com o pai não quer, mas na hora que precisa quer cobrar. E infelizmente tem muito cristão que está desse jeito, se acha no direito de cobrar a Deus, aquele que fez o céu, a terra, aquele que fez o sol, aquele que te deu fôlego de vida, se acha no direito de debater com Deus. Aí você vai ver no status do WhatsApp, Deus é amor, e quer debater com Deus, acha que tem direito. Filho tem algum direito? Filho tem direito de sair e peitar a Deus? Isso não é atitude de filho. Jesus Cristo, no momento mais difícil dele, ele disse ali: se possível, passe-se cálice de mim, contudo que seja feita a tua vontade. O Jesus Cristo sabia que ia pecar para a cruz, que ia para a cruz, e ele não ficou falando: nossa, você disse que me ama e está me mandando para a cruz. Porque filho tem muito disso, você disse que me ama e não me dá o meu PlayStation, você não é assim que você me ama? Interesseiro, só quer me dar, e nunca de se doar, não quer se doar de jeito nenhum, só quer me dar, é o crente Pac-Man, não, é o Pac-Man, tudo que vem pela frente, só quer, não para, crente Pac-Man, só quer, não quer dar nada. Você nunca vê o Pac-Man indo para trás, tipo, poxa, essa comida aí eu não quero hoje. O Pac-Man, enquanto tem comida, ele está lá, ó. Só quer, não quer se doar de jeito nenhum. Não quer se doar, passa por um momento difícil, não aceita o momento difícil. O Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos, João ministrou isso aqui hoje: no mundo tereis aflições. A cabeça do cristão é aceitar. O verdadeiro cristão vai aceitar, fala, poxa, vai ser difícil. Sabe por quê? Porque o Senhor disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quer dizer que eu for passar pela dificuldade, o Senhor vai permitir que eu passe, mas o Senhor vai me ajudar? Vai me ajudar, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. É isso, é você, é aquilo, você chorar, né? Eu sou filho aqui do bispo e da pastora, estão chorando, vou chorar junto, mas no momento da alegria eu vou me alegrar também. E assim a gente vai. Mas o filho aqui não. O filho, ele quer se alegrar com os amigos. Ele não quer se alegrar com o pai. Ele não quer ficar junto do pai, ele não quer ficar sentado com o pai, ele não quer ouvir o pai, não quer, mas na hora de receber alguma coisa, ele fala para o pai: te amo. Não é assim que é criança? A criança a gente até entende, né? Porque a criança, ela apronta, você briga, aí ela quer um Danone e ela chega: mãe, você sabe que você é maravilhosa, né? Porque ela quer um Danone, né? Ela quer uma comidinha, porque ela é criança, mas isso é criança, amém, igreja? Porque Paulo disse, quando era criança, fazia coisa de
criança, né? Então agora que a gente é adulto, já não é mais assim. A gente percebe aqui que quando, no início da parábola, no verso de número 12, quando o filho mais novo pede a sua herança, é só o mais novo que recebe? O mais velho também recebe. Aí ele não falou nada, né? Porque recebeu, né? Beleza, papai é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Só que aí quando não acontece algo em favor dele, aí ele sai reclamando. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a atitude do filho mais velho foi totalmente egoísta. É totalmente egoísta, só pensa em você. E o egoísmo, ele nos impede de viver o que Deus tem preparado para nós. Impede. Porque o egoísmo só trata do eu e não do nós. Comunhão com Deus é nós e não o eu. Não existe comunhão com Deus somente o eu, no singular. Comunhão é a partir de 2 ou mais. Já pensou ligar aqui? Estou na maior comunhão aqui, pastora Luciana. Quem que está aí, pastor Elzo? Eu. Oxi, que comunhão é essa? Comunhão de um? O egoísmo trata só do eu. E aí vem a pergunta: o que você pode fazer por você mesmo? Já que Cristo não te interessa, o que você pode fazer por você mesmo? Aquele que não cometeu nenhum pecado, aquele que em tudo foi tentado, ele afirmou que faz tudo aquilo que o Pai faz. Decidiu fazer tudo aquilo que o Pai queria que fosse feito. E a gente entende aqui que o abatimento do filho mais velho, ele não tem fundamento. Não tem fundamento o abatimento dele. Ele não tem motivo pelo qual estar abatido. Não tem motivo. Não tem motivo. Porque o pai, ele foi bem claro: tudo que eu tenho é seu. Por que você está abatido? Se tudo que eu tenho é seu, você acha que tudo aquilo que Deus tem não é suficiente para você? De certa forma, podemos dizer que nós já recebemos o tudo de Deus 2 vezes. Primeiramente, Jesus Cristo. Jesus subiu. E quem está aqui no nosso meio? Você precisa de mais o quê? Você precisa de mais o quê? Ah, pastor, é um carro. Isso não vai te fazer feliz. Uma casa não vai te fazer feliz. Dinheiro, pastor, a raiz o que a palavra diz que é a raiz de todos os males. Então, carro é necessário, casa é necessário, dinheiro é necessário, saúde é muito necessário, mas não mais que a presença de Deus. Não mais. Essas são coisas que são bônus na nossa vida. Porque o que nós realmente necessitamos, o Senhor Jesus, ele vai afirmar lá em Mateus 6. Você pode ver que a flor do campo, ela está bonita num dia, no outro ela já se esmoreceu. Que os pássaros não falta comida nenhuma para eles. Quem dirá para vocês? A gente precisa de comida? Precisa, senão a gente não fica de pé, né? Mas buscai o reino e a justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós precisamos? Buscar o reino. Quando? Hoje. Só hoje? Não, todos os dias. Todos os dias. Por que o filho mais velho, ele não conseguiu desfrutar de tudo que o pai tem? A resposta a gente vê na atitude do filho mais novo.
porque o filho mais novo, ele fez tudo o que ele queria. E aí, quando chegou o momento que ele foi trabalhar, e aí ele foi cuidar dos porcos, ele teve vontade ali de comer as vagens da alfarrobeira que era entregue para os porcos. Ele caiu em si e disse: o que eu estou fazendo aqui? Poxa, os servos do meu pai, eles trabalham, não falta nada para ele. A resposta para ele desfrutar de tudo o que o pai tem está no arrependimento dele. Está no arrependimento dele. No verso de número 18 ele diz: voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Sabe o que é isso? Princípio de fé, irmão. Isso é princípio de fé. Infelizmente não são todos que estão preocupados com os princípios do reino. Não estão. Muitos estão preocupados com o me dá, me dá. Eu quero. Eu sou. Performance. O filho mais novo achava que estava arrebentando. Você quer ir? Então tá, você tem a sua parte, pode ir lá. Achou que estava arrebentando. E por isso deixou de desfrutar de tudo que ele já tinha. A resposta de nós desfrutarmos de tudo que o Senhor tem para nós está numa comunhão com Ele. Está numa comunhão com o Pai. A resposta de nós, muitas vezes não conseguimos desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Quando eu digo de tudo, eu estou falando a respeito da presença dEle, do amor dEle, do Espírito dEle, que tem em seu fruto o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. É isso que eu estou falando aqui. Desfrutar dessas coisas, nós só conseguimos desfrutar do Pai. Mas através da comunhão, finalmente o filho mais novo, ele conseguiu enxergar o pai, quem realmente ele era, o que não havia acontecido antes, por causa que o que importava para o filho mais novo, e na verdade para o filho mais velho também, é que o filho mais velho não se manifestou, é porque ele só queria isso aí, bispo, as coisas da terra, só quer as coisas da terra, mas não quer o céu. As coisas da terra, já ouviu que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor ela não vai passar. Já ouviu que nós vamos ter uma eternidade. Às vezes a pessoa prefere perder a eternidade para ter as coisas da terra, mas as coisas da terra vai passar. E o que você vai fazer com a sua alma? Mais nada, porque depois da morte é julgamento. Você não pode fazer mais nada por você. Hoje nós temos sobre nós graça, misericórdia, amor, mas no dia do julgamento é justiça. É o que você fez, o que você pensou, o que você falou, o que você fez, o que você deixou de fazer, sem conversa. Não fiz por causa de fulano de tal, mas o que eu tenho a ver com isso, Beltrano? O que eu tenho a ver com isso? Eu, Cristo, o que eu tenho a ver com isso? A minha palavra foi pregada. Os meus servos estavam lá pregando. Por que você não obedeceu? Por causa de fulano de tal. O que eu tenho a ver com fulano de tal? Você não fez porque você não quis. Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Simples assim, essa é a realidade da eternidade. Filho que é filho se alegra com o que o pai se alegra. Filho que é filho faz as coisas que o pai faz, porque está perto do pai, está junto,
está buscando, está observando, está ouvindo, está atento ao que o pai faz. Isso sim é filho. Amados, estar na igreja, vir para o culto, carregar uma Bíblia embaixo do braço, postar música cristã, que mais? Ou versículo, não é sinônimo de ser cristão. Não é. Isso aqui qualquer um faz. Se você der isso aqui para um ateu, ele faz, ó. Ele faz. O ateu faz isso aqui. E aí? Postar uma música, ele pega o celular e coloca a música que ele quiser. Um versículo, ele vai lá no Google e coloca assim, versículo bíblico sobre amor. Ele encontra. Porque o ateu não vai saber mexer na Bíblia, né? Ou então só se foi um cristão que virou ateu, né? Mas o ateu ele não vai saber mexer na Bíblia, ele vai colocar lá, versículo bíblico que fala sobre amor. Ele pega, coloca e coloca uma música lá. Isso não é sinônimo de ser cristão. Ser cristão é fazer as coisas que o Pai faz. Ser cristão é fazer as coisas que o Pai faz. Egoísmo, irmão, não provém de Deus. Egoísmo não vem do Senhor. Egoísmo não é fruto do Espírito. E quer saber mais? Egoísmo em Gálatas 5 fala que é obra da carne. E quem comete egoísmo não vai herdar o reino de Deus. Nossa, pastor, lê lá Gálatas 5. Coloca lá 5:19. Coloca aí, ô meninos. Gálatas 5:19, por favor. Egoísmo não vai habitar o reino. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Está casado, está namorando, mas está de olho no outro. E já está se pegando. Impureza é o olhar malicioso, vocabulário impuro. Libertinagem, aquele que adora uma sensualidade, né? A irmã que se diz crente usa um decote que eu vou te falar, hein? Usa um decote que eu vou te falar. A sainha então nem se fala. Tem nada a ver, pastor, é amor. Seja pedra de tropeço na frente do outro que você vai ver. A calça que está colada no osso, não é nem na carne, é no osso. Marca tanto que dá para ver a veia, né? Não tem problema de você usar uma calça dessa, irmã. Só cobre aqui, ó. Bota uma calça maior assim, ó. E os homens também, né? Que quer, né? Tá na academia, né? Né? Quer se mostrar. Libertinagem. Que mais? Idolatria. A pastora Lu estava falando justamente sobre isso aqui no louvor. O filho está acima de Deus, o pai está acima de Deus. Agrada o marido, agrada o filho, agrada a esposa, mas não agrada a Deus. Feitiçaria, aquele que diz, acho que é o Kiko que faz assim, ó. É o que tem, né, a parceria com Satanás aí. Mas o ódio é o que a gente mais vê hoje. Trânsito, né? Trânsito dentro de casa, né? O cara que colocou o lixo na frente da sua casa e o cachorro rasgou, já começa a sair um monte de palavra, animal, sai avestruz, elefante, para não falar outros. Ciúmes, ira, olha o egoísmo aí, ó. É egoísta, só pensa em si. Só pensa em si, irmão, está na hora de você repensar a maneira que você age. Porque aquele que se sacrificou na cruz do Calvário foi para que nos desse acesso diretamente ao Pai. Acesso a quem? Aos perfeitos? Aos imperfeitos que querem ter uma comunhão com Jesus Cristo, que querem ter uma comunhão com Deus. O filho mais velho foi totalmente egoísta e invejoso. Invejoso também está aí, passa aí. Olha lá, ó, inveja,
Egoísmo e inveja. Nossa, fulano de tal agora. Porque foi o que o filho mais velho fez. Se vocês forem reparar, o Senhor fez uma grande festa, que quando vai falar do novilho, não fala separa um novilho gordo, fala separa o novilho. Então o Senhor, o pai estava com tanta alegria que separa, não é qualquer um não, é aquele lá, é aquele gordo lá, né? É aquele que está bem bonitão para a gente assar, para você ver a alegria que o Senhor tem quando um pecador se arrepende. Ele não quer, tipo assim, um exemplo, tá? Ele não quer fazer só isso aqui, aê, se arrependeu. Ele quer fazer, aê, se arrependeu, voltou para mim. É festa. Aí nós temos que olhar para o pai também. Ah, voltou! Porque o filho imita o pai. Ah, voltou! Sabe quem é ele, pastor? Não sei, mas voltou. Ah! O pai está feliz? O pai está feliz? Eu também tenho que estar no mesmo nível. No mesmo nível. E sabe o que é interessante aqui, nessa passagem, que é de a gente prestar muita atenção? A gente vai ver que no verso de número... Cadê? No mesmo capítulo de Lucas, no capítulo de número 15, no verso de número 24, vai dizer assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha o que diz no final: começaram a festejar o seu regresso. Aqueles que não eram filhos festejavam. Aqueles que não eram filho festejavam. Entendia a alegria do seu Senhor. E é de a gente ficar atento, porque naquele grande dia pode ser que quem acha que vai ser salvo não vai. E quem está se humilhando, buscando a Deus ali, se achando, que nem diz o Paulo, o pior dos pecadores ali, debruçado diante de Deus, como aquele que orando do lado do fariseu disse: eu não sou nem digno de olhar para o Senhor, que era no caso um publicano, orando, não era nem um judeu, era um publicano ali, se humilhando. Esse vai achar graça aos olhos do Pai. A gente precisa se atentar muito. Nós como os cristãos, nós como filhos, nós precisamos nos analisar, igreja. Se eu estou vendo que eu não estou bem em Deus, eu preciso buscar valorizar minha comunhão com Deus, para mim não perder ela. Porque se eu perder a minha comunhão com o Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Muitos às vezes não estão ligando para a comunhão com o Pai, que é a mesma coisa desse filho mais velho. O que ele queria era só receber, só receber. Você vê que o trabalho dele não era porque ele amava o pai, não. Não era porque ele amava o pai, não. Era porque ele estava recebendo algo em troca. Quem era o pai? O que o pai se preocupava? Qual era a vontade do pai? Não estava nem aí. Mas o filho de verdade se importa com o pai. E foi assim que a gente aprendeu aqui, entendeu que o filho mais novo, ele compreendeu que a primeira coisa que ele precisava restabelecer para ter uma boa vida era comunhão. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Comunhão primeiro. Comunhão em primeiro lugar. Aliança em primeiro lugar. E a partir daí, ele desfrutou de coisas que ele nem estava esperando desfrutar. Porque a cabeça dele foi o quê? Vou voltar como servo, vou trabalhar e receber como todos os outros. Mas na cabeça do pai, não, porque eu não te separei para isso. Eu não te separei para isso.
Às vezes você tem uma mentalidade muito limitada em Deus, mas Deus tem algo muito maior do que você imagina para você. E basta nós fazermos o quê? Se nós amamos o nosso Pai e nós confiamos, nós aceitamos o que Ele tem para nós. Nós aceitamos. Então, igreja, se colocar de pé, pessoal do louvor aqui, já pode vir. O que nós entendemos aqui hoje, amados, é que muitas das vezes nós não desfrutamos daquilo tudo que o Senhor tem para nós, porque nós não estamos valorizando comunhão. A nossa mente, o nosso coração, ela não está preocupada em comunhão, está preocupado com essa terra, não se preocupa